Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Nora Jackson. Nora Grace Jackson nasceu no dia 17 de março de 1987 no Tennessee, Estados Unidos, filha de Nazmi Hassanieh, que era dono de um posto de gasolina, e Jennifer Jackson, que trabalhava como corretora. A união dos pais da Nora não durou e, após a separação, a sua mãe Jennifer ficou com a custódia total dela. Durante a infância, mãe e filha se davam muito bem. Porém, conforme a Nora foi se tornando adolescente, o relacionamento das duas foi ficando cada vez mais turbulento. Ela começou a se envolver com pessoas erradas, a usar tóxicos, e sempre que a sua mãe a repreendia, elas brigavam muito. No dia 5 de junho de 2005, por volta das 5 horas da manhã, a Nora, que a essa altura já estava com 18 anos de idade, ligou para a polícia para relatar que encontrou a sua mãe sem vida dentro da casa delas. Provavelmente a pessoa que cometeu esse crime tinham questões não resolvidas com a vítima, porque ela havia sido esfaqueada 50 vezes. E isso sugeria que essa pessoa, que cometeu esse crime, estava com muita raiva dela. Tudo que poderia ser uma possível prova foi coletado da cena do crime, e foi possível resgatar uma amostra de DNA desconhecida no lençol da cama da vítima. E esse DNA não pertencia nem a Jennifer, nem a sua filha. Na época, colocaram esse DNA no banco de dados da polícia, mas não foi encontrada nenhuma correspondência positiva. Por isso, esse DNA foi guardado junto com o inquérito do caso. Seguindo a linha de investigação na época, o primeiro suspeito foi um jovem de nome Mark Irving. Ele estava namorando a Jennifer na época em que esse crime aconteceu. E existiam relatos que o relacionamento entre os dois era um pouco complicado. Eles brigavam bastante, mas pouco tempo depois se acertavam. Ele se tornou suspeito porque ele tinha ligado para Jennifer no dia e no horário em que esse crime aconteceu. A princípio, os policiais acreditaram que essa ligação teria sido feita como um álibi para ele. Porém, ele disse aos policiais que, no dia em questão, ele estava em sua casa, que ficava a cerca de 90 minutos da casa da família Jackson, com alguns amigos. Esse álibi foi confirmado. E depois disso, os policiais não o consideraram mais como um suspeito. Os investigadores então se recordaram que no dia que esse crime aconteceu, a Nora estava com um corte profundo na mão esquerda. Quando ela foi questionada sobre esse machucado, ela disse que tinha caído em cima de uma garrafa quebrada na noite anterior. Os investigadores acharam essa história um pouco estranha, e por isso foram falar com alguns amigos e vizinhos da família. Alguns vizinhos chegaram a dizer a eles que mãe e filha brigavam bastante. Às vezes essas brigas ficavam bem pesadas e chegavam até a agressões. Teve também um amigo da Nora que disse que poucas horas antes desse crime acontecer, a jovem disse para algumas pessoas em uma festa que a sua mãe não era uma pessoa boa e que ela merecia ir para o inferno. Outra amiga da jovem disse que após cerca de 24 horas após esse crime contra a sua mãe ter acontecido, ela estava planejando uma festa e não parecia que estava triste por ter perdido a sua mãe. Depois dessas descobertas, os investigadores foram perguntar a Nora aonde ela estava na noite em que esse crime aconteceu. E ela disse que estava em uma festa. Por volta da meia-noite, ela teria saído dessa festa e ido até a loja de conveniência de um posto de gasolina. Depois ela passou em um fast food e ficou dando uma volta de carro pela cidade. Ela teria voltado para sua casa por volta das 5 horas da manhã, que foi quando ela encontrou a sua mãe já sem vida. A polícia então revistou o carro dela e encontrou lá dentro um recibo de uma farmácia. Essa compra tinha sido feita
na madrugada em que esse crime aconteceu. Os policiais usaram a data e a hora que estavam nesse recibo para poderem resgatar as imagens das câmeras de vigilância que tinham dentro dessa farmácia. Nessas filmagens, foi possível identificar a Nora comprando nessa farmácia itens de cuidados médicos. Ela também teria pedido à pessoa que atendeu ela nessa farmácia naquela madrugada toalhas de papel para colocar no seu machucado na sua mão. E isso ficou um pouco estranho para os policiais, porque se ela tinha se machucado na festa onde ela estava, por que ela teria ido primeiro à loja de conveniência de um posto de gasolina e depois a um fast food, para só depois ela ter ido a uma farmácia comprar coisas para poder fazer um curativo em sua mão? E por que ela também não tinha dito aos investigadores que naquela noite ela também tinha ido até uma farmácia? Bom, não existia nenhuma prova forense que ligava ela a esse crime. Tudo que os policiais tinham contra ela eram apenas suspeitas e suposições. Mesmo assim, 3 meses após esse crime, no dia 29 de setembro de 2005, ela foi presa e acusada de ter tirado a vida da sua própria mãe. O julgamento dela começou no dia 9 de fevereiro de 2009 e o júri, de 8 mulheres e 4 homens, a considerou culpada de homicídio em 2º grau. Ela foi condenada com base em evidências circunstanciais. Ela foi sentenciada a 20 anos e 9 meses de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Um tempo após esse julgamento, a defesa apresentou uma petição para que fosse realizado um novo julgamento com base em erros do julgamento anterior, alegando que nesse primeiro julgamento tinham sido utilizadas provas inadmissíveis. Porém, esse recurso foi recusado no dia 17 de julho de 2009. No dia 7 de setembro de 2011, a defesa entrou com outro recurso, alegando que a Nora foi vítima de um julgamento considerado vitória a todo custo, pois o julgamento anterior já teria começado com o juiz e todos de acordo que ela seria considerada culpada, mesmo não tendo provas concretas para isso. Também levantaram a questão de que a arma do crime nunca foi encontrada e a amostra de DNA que foi encontrada no lençol da vítima era de uma pessoa desconhecida. Foi solicitado para que usassem essa amostra de DNA para fazerem novos testes, porém isso não foi permitido. E esse segundo recurso também não foi aprovado. Também, no ano de 2011, a Nora foi investigada e considerada culpada de utilizar tóxicos dentro da prisão. Por causa disso, ela foi sentenciada a 10 dias na solitária e a pagar $4.000 de multa. Na época, ela estava trabalhando na lavanderia da prisão e ganhava cerca de 25 centavos por hora. Porém, essa não foi a única vez que descobriram que ela estava usando tóxicos dentro da prisão. Desde agosto de 2010, ela foi punida outras 3 vezes por esse mesmo motivo. Como nenhum dos recursos anteriores tinham dado certo, no ano de 2014, o advogado dela decidiu entrar com mais um recurso na Suprema Corte do Tennessee para que a condenação dela fosse anulada, com base em uma declaração que tinha sido entregue aos investigadores nesse caso na época do primeiro julgamento. Um jovem de nome Andrew Hammack tinha entregado para a polícia uma carta descrevendo o que ele, a Nora e outros jovens tinham feito na noite e na madrugada em que esse crime aconteceu. Essa carta, ou depoimento do Andrew, poderia comprovar a inocência da jovem. Os policiais que trabalharam na época nesse caso foram questionados sobre a omissão dessa carta e eles apenas disseram que tinham simplesmente esquecido dela. Por isso, não tinham apresentado ela no julgamento. A Suprema Corte do Tennessee também levou em consideração a falta de provas concretas nesse caso e, por isso, acabou anulando a condenação da Nora. Isso aconteceu com base na má conduta do promotor que estava à frente desse caso na época. Essa anulação
aconteceu em 2014 e esse caso foi devolvido para ser julgado novamente. Um novo promotor foi designado para poder tratar esse caso e ele decidiu oferecer um acordo de confissão para que a Noura se confessasse culpada da menor acusação de homicídio culposo. Porém, a jovem acreditava que já tinha ficado tempo suficiente presa. Já faziam cerca de 9 anos que ela estava na prisão. Ela acabou aceitando o acordo de confissão, mas também entrou com uma ação judicial para que considerassem o tempo que ela esteve presa como a sua sentença. Dessa forma, ela ficou mais 1 ano atrás das grades e foi libertada no ano de 2016. A Noura, hoje em dia, está na casa dos 30 anos e mora com a sua namorada, uma mulher que ela conheceu na prisão. O Projeto Inocência acredita que ela realmente não teve nada a ver com esse crime. Ela está trabalhando para que possam testar novamente a amostra de DNA desconhecida encontrada nos lençóis da Jennifer, pois foi feito apenas um teste na época em que esse crime aconteceu. Depois disso, ninguém mais quis mexer com essa amostra de DNA. Somente ela poderia inocentar a jovem. Porém, nem todos acreditam na inocência dela. O Nazmi, pai dela, sofreu um ataque cerca de 15 meses antes do crime contra a mãe dela ter acontecido. Ele estava na loja de conveniência do posto de gasolina que ele possuía, quando de repente ele foi surpreendido com uma pessoa que deu vários tiros nele. Até hoje, esse caso permanece sem solução e algumas pessoas acreditam que a Noura teve envolvimento nesse caso. Ela teria planejado friamente tirar a vida do seu pai e como tudo tinha ocorrido bem, alguns meses depois, ela planejou também tirar a vida da sua mãe. Quando o corpo da Jennifer foi encontrado, ela tinha em sua cabeça uma cesta de palha e algumas pessoas acreditam que a Noura teria colocado essa cesta de palha na cabeça dela para que ela não a visse, pois ela iria ficar muito decepcionada em saber que quem estava tirando a sua vida era a sua própria filha. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Vocês acreditam na inocência da Noura ou acreditam que ela planejou friamente tirar a vida dos seus pais? Para a polícia, esse caso é considerado solucionado. Como o último promotor ofereceu a ela esse acordo de confissão e ela aceitou, esse caso não será mais investigado. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!